Simbora, senhores, para mais conteúdo a respeito de marketing e marketing digital. Hoje eu falo a respeito do documentário The Social Dilemma, ou O Dilema das Redes Sociais, disponível na Netflix, pelo menos há uns dias atrás. E claro que isso tem bastante a ver com o universo de quem trabalha com marketing digital, tem bastante a ver com o universo de quem usa redes sociais para vender alguma coisa, ou anúncios de Google, de Facebook, por exemplo. Então, naturalmente, isso aqui é um assunto que eu gostaria de debater com vocês ou de chamar a atenção para alguns pontos específicos, para desmistificar algumas coisas, desmitificar outras e, enfim, organizar um pouco melhor essas ideias para quem teve acesso a esse documentário. Para você que chegou aqui de fora, esse aqui é um canal que fala sobre marketing digital, e a gente aqui não fala sobre esse marketing digital para deixar você rico. Então, se você chegou aqui buscando esse tipo de coisa, não assine o canal, mas se você quer informações mais coerentes a respeito de marketing de uma forma um pouco mais madura, eu te peço que assine o canal, é importante, é um canal que está no começo ainda, então tamo junto. E não deixe de assistir os vídeos mais antigos desse canal. Você clica aí, né, no link do canal, vê lá os vídeos e assiste, porque a gente vai sempre, eu vou sempre chamando aqui referências a coisas que eu já postei, que eu já publiquei aqui no canal. Natural isso. Então vai ser muito bacana pra gente. E também, se eu tiver algum complemento a esse vídeo aqui que surja a respeito do mesmo tema, eu vou colocar no meu blog. Então o link vai estar aqui na descrição do ricodemorais.com.br. Vamos embora então para o assunto, né? Eu assisti esses dias o The Social Dilemma e inicialmente eu até fiquei um pouco assim, cara, quanta bobagem está sendo dita aí, mas assistindo com mais carinho você vê que tem, claro, grande parte do que está colocado ali é verdade. O que me incomoda nesse tipo de documentário é porque é um conteúdo viral, um conteúdo que quem fez tem algum tipo de visão política que ele quer abordar ali, que ele quer promover a partir disso. E infelizmente, as conclusões que são entregues a partir de muitas verdades que são ditas ali, são conclusões que não são verdadeiras, são falaciosas. Isso é ruim para todo mundo, porque todo mundo que acessa a rede social hoje em dia tem que conhecer o que é que está acontecendo, porque você está, sim, colocando uma série de informações pessoais suas ali, e isso pode não ser bom no futuro próximo, sabe? Por exemplo, se você está buscando um emprego e você está postando ali suas opiniões a respeito de política ou a respeito de empresas, de repente é um exemplo básico de como isso pode interferir na sua vida, né? Mas isso é um caminho sem volta. Agora então, vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos, eu fiz aqui um mapinha de alguns pontos que chamaram a minha atenção. Como o assunto é muito extenso, provavelmente o que eu vou dizer aqui é muito pouco perto do tanto de coisa que é dito ali. Mas são pontos importantes, especialmente para a gente aqui que trabalha com marketing digital, né, que vai fazer um anúncio desses aí e tal. É bom entender como é que essa coisa toda funciona. O primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: essa coisa do recolhimento dos seus dados, né, dessa invasão da sua privacidade. É importante que você que acessa a rede social, você que está usando para anunciar, explicar que esses dados são em grande parte dados anônimos. Ok? Ninguém tem lá num banco de dados a informação de que você, na sua casa, tem 2 cachorros. O que existe é um Big Data, né? Um Big Data, enfim. Você tem informações ali amontoadas numa caixa, né, por assim dizer, mas que não tem seu nome, né? Quando alguém precisar dessa informação, isso vai chegar ao seu nome, mas de maneira ainda assim anônima, porque tudo isso aí está criptografado, né? Nada disso é colocado ali, ou nada disso é armazenado de maneira a te prejudicar, ou de maneira que as pessoas estejam te investigando pessoalmente, certo? O que acontece, independente disso, é que você está colocando seus dados ali à mostra. Qualquer pessoa que chegue e queira visualizar o seu perfil vai conseguir fazer isso, sim, isso é natural. A empresa em si não consegue fazer dessa maneira que você imagina. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando um governo americano faz, por exemplo, aquela
investigação dos e-mails enviados, né? Ninguém vai abrir a sua caixa de e-mail, olhar o que você está colocando ali, vai ler, vai rir do que você mandou para sua mulher. Não existe isso. O que existe é passa um robô anônimo ali, ele vai encontrar algumas palavras-chave. Se encontrar essa palavra-chave, vai ainda fazer uma segunda ou terceira avaliação anônima até chegar ao nível de realmente ler alguma coisa do que está ali. E no caso de redes sociais, nem isso, né? Porque se isso acontece, se torna um escândalo. Agora, acontece que essas informações, sim, podem ser vendidas a uma empresa que quer fazer um anúncio, né? O que, falando assim, parece uma coisa agressiva, mas não é. Na verdade, o que acontece é que, com o uso desse tipo de recurso, você vai ter menos anúncios colocados para você. Por exemplo, se você não é mulher, você não vai receber anúncio de calcinha, certo? Se você não é homem, você não vai receber ali anúncio a respeito de Viagra, sei lá, certo? Então, esse tipo de coisa melhora a relação de você, pessoa física, com o anunciante, não necessariamente piora. Se você perceber, o seu feed de mensagens, a sua caixa de e-mails não está ali com mais informação ou com mais propaganda do que você sair na rua e olhar aquele monte de outdoor, por exemplo. Você passa a ter uma comunicação muito mais limpa, com menos ruído entre um anunciante e um cliente final. Isso é uma coisa positiva. Então, isso aí, tire da lista de coisas negativas que a gente pode ter a respeito dessa construção de Big Data aí. O que pode acontecer de ruim é quando você passa a ter alguém tentando manipular você a partir disso. E aí sim, acontecem manipulações das próprias redes sociais, acontecem tentativas de manipulações políticas, sim, a gente sabe que existem, e isso tem que ser, sim, visto de forma governamental. O governo tem realmente que olhar, regulamentar, que, olha, você não pode interferir aquilo que as pessoas estão pensando, você não pode interferir, por exemplo, nesse feed aí, de você escolher o que é que chega para as pessoas, o que é que não chega. Isso é ruim, certo? A justificativa pela qual isso aí é feito, geralmente tem a ver com fazer você receber notícias que você quer receber, ou fazer você receber informações que você quer receber. Então você começa a receber só informações que você geralmente gosta. Isso vai tornando naturalmente a rede mais viciante, certo? Então esse foi um outro problema apontado no documentário que é bastante discutível. É claro que são utilizadas sim técnicas para que as pessoas utilizem mais, isso é sabido, isso aí é marketing, faz parte do nosso marketing digital, saber como as pessoas querem acessar, por exemplo, um aplicativo, um site, o que é que funciona mais, o que é que funciona menos. Isso também, naturalmente, não é ruim, você está entregando ao cliente aquilo que ele quer. Agora, isso começa a ficar esquisito quando você começa a controlar, por causa disso, um fluxo de opiniões que faz parte desse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, se você faz um comentário político a respeito de um prefeito que você gosta ou que você não gosta, e vamos supor, o Facebook não gosta dessa linha do que você está falando aí, então ele vai deixar de mostrar isso aqui para as pessoas e vai mostrar para as pessoas um outro comentário de outra pessoa que fala bem ou mal daquele político que ele gosta. Isso é ruim e isso realmente acontece. Agora, vamos deixar também um ponto bem claro, tirando do que foi dito ali no documentário, você não vai ter um governo que consegue, ou o governo, a partir dessas informações, ou fazendo publicidade, interferir numa eleição, porque ele fez publicidade dentro do Facebook ou pela Google. A publicidade em si sendo feita, seja dentro do Facebook ou do Google, sendo feito na rua, ela vai contar com pesquisas, ela vai contar com informações de com quem que ela está se comunicando e ela vai interferir. Então, se você está pagando publicidade para o Facebook, para o Google ou colocando na rua, santinho de papel, se você fizer publicidade, você vai naturalmente conseguir votos. Isso não é culpa do formato de rede social, que, como eu disse, eu volto a repetir, naturalmente a rede social ela vai melhorar essa comunicação a partir do momento que você vai se comunicar com pessoas que possam ter interesse daquilo que você está propondo.
Um outro problema, que é outra questão já bastante a ser discutida, é quando existe uma rede social como o TikTok, da qual um governo é sócio, no caso a China. Então isso aí está sendo um problema para os Estados Unidos hoje, que está tendo que bloquear a TikTok lá, que provavelmente vai ser seguido por outros países isso aí, porque isso é bastante problemático, porque aí passa a ser realmente uma questão de espionagem ou de possível espionagem, mesmo que não seja feita, existe um canal pronto para isso ali. E aí você passa a mexer com outros aspectos. Ainda assim, é importante colocar que provavelmente esses dados estão ali de forma anônima e que podem servir sim para um governo ter dados, tentar influenciar dessa maneira que eu estou te falando, da mesma maneira que o Facebook faria, ok? E aí sim, esse é um caso a você ficar preocupado. No mais, eu acho que os governos têm que interferir nos proprietários dessas redes. À medida que você tem um Facebook e um Google que estão muito grandes, isso aí é um fato a ser tomado como preocupação. Eles têm muito controle de informação, então acontece o que já começa a acontecer. Essa discussão, olha, se você é tão grande, você não é responsável pela informação que está aí, por que é que você está controlando esse fluxo? Né? Por que é que você não deixa todo mundo falar, então, e você deixa de editar isso? Porque se você passar a editar, você passa a ser responsável, então, por essa informação. Outro ponto que eu vou colocar, eu acho que esse vídeo vai ficar bastante longo, eu não vou estender outros pontos que eu coloquei aqui, mas a gente vai fazer outros vídeos provavelmente, certo? Então tá. O fato de fake news, certo? Vamos colocar o seguinte: as redes sociais sabidamente tiraram poder tanto de governos quanto de proprietários de grandes mídias, de jornais, grandes redes de televisão. Então é natural que haja uma movimentação para tentar derrubar isso aí, uma movimentação que não vai chegar a lugar nenhum, porque é uma caixa de Pandora, como fala ali no próprio documentário, né? Você não tem como fechar isso aí de volta, certo? Então foi tirado sim poder de grandes conglomerados de mídia. Essas pessoas muitas vezes não são pessoas desse ramo, já deveriam ser há muito tempo, né? Mas são muito velhos executivos que não entenderam ainda esse jogo e que estão brigando contra ainda, né? Então, toda essa coisa de falar que a internet divulga terra plana e fake news, isso é um jogo muito malicioso, porque a notícia falsa ela sempre aconteceu. A diferença é que antigamente você não tinha defesa contra isso, você não tinha outras pessoas colocando ou explicando que aquilo era notícia falsa. Então, hoje em dia, com a nossa realidade que todo mundo pode postar, naturalmente vai ter muita notícia falsa, vai ter muita notícia mal colocada. Isso é o mais perigoso, que é como eu digo, você pega um fato verdadeiro e você manipula esse fato. Isso é o mais perigoso, porque você vai chegar a um conteúdo verdadeiro que não representa a verdade. E naturalmente as pessoas pensam, então temos que barrar as pessoas de falarem, né? É uma tentativa que vai haver aí cada vez mais no mundo com relação às redes sociais. E não é por aí, é pelo contrário, as pessoas vão ter que amadurecer e saber diferenciar, né? O fato de você não saber o que é verdade é ótimo, porque você tem que aprender a buscar essa verdade, tem que aprender quais são as suas fontes confiáveis e realmente aprender a pesquisar, não confiar, porque você antigamente podia receber uma notícia falsa por uma Rede Globo, por uma NBC, e você não tinha defesa contra isso. O que a pessoa está falando? Por esses dias eu vi isso, né? Eu não vou entrar aqui em conteúdo político, mas a Rede Globo falou abertamente uma notícia política errada, uma fake news que ninguém foi ali para dizer, olha, é fake news. Era uma fake news assim, não tem como não ser, porque a contraprova da notícia está gravada, certo? Então, assim, quando isso é na internet, as pessoas têm a informação ali para bater, né? E na hora que você começa a colocar alguém para tentar resolver isso, como uma agência reguladora, uma fact-checking, certo? Isso é perigosíssimo também, porque você está dando às pessoas o poder de referência, que muitas vezes a referência para rebater uma notícia que foi dita são outras 3 notícias de gente mais confiável. E isso não necessariamente quer dizer que aquela outra notícia é falsa. Isso, na verdade, pode querer dizer que a pessoa está colocando ali um novo elemento na mesa, que a pessoa tem um furo de reportagem, a pessoa tem ali
está colocando, está fazendo uma denúncia que não está sendo dita, e isso pode ser facilmente calado como sendo fake news. Então, você percebe aí onde estão as falhas de muitos dos argumentos que são colocados. Caso você não tenha assistido esse documentário, ainda pode ficar um pouco confuso o que eu estou dizendo aqui, mas você vai assistir, você vai entender tudo o que eu estou dizendo. Então você pega fatos que são problemas reais, que são coisas que estão realmente acontecendo no universo de redes sociais, e você transforma isso em problemas não necessariamente corretos e com soluções subliminares que não necessariamente se aplicam a isso. Por exemplo, alguém ao ver um documentário desse pode começar a acreditar que a solução então é você acabar com as redes sociais, ou você obrigar as pessoas a não acessarem mais daquela maneira, ou você obrigar as pessoas a precisar colocar ali CQRG, CPF, foto do documento antes de falar uma opinião. E tudo isso é bastante perigoso, certo? Como são as agências de fact-checking. Isso é bastante perigoso, quer dizer, porque você tem que ter uma agência que regula a agência de fact-checking, certo? Então, tudo isso é bastante perigoso. Quando a gente que tem mais informação sobre esse assunto identifica esse tipo de coisa, precisa deixar claro a outras pessoas que isso tudo aí não é bem como está ali, que é uma questão muito, muito mais complexa do que um documentário de 1 hora e pouco ali pode colocar pra gente. Ok? A gente vai falar mais sobre isso aqui no canal.